Muito está se falando hoje sobre, até o novo livro do Sim, Deepak é sobre Chopra, a sombra. A Sombra. Explica melhor o que é a sombra, Márcia. Existe dentro da gente a dualidade, é inerente ao ser humano. O divino o diabólico, o santo o profano, a luz a sombra, feminino, masculino. Isso faz parte do ser humano, quer a gente queira, quer não. Existe, é fato. E nós tendemos a dizer o que é ruim é negativo, o que é bom é positivo. Mas quem é que determinou o que é ruim e o que é bom? É que o que é gostoso sentir, não é isso? O que Muita dói? gente fala, o prazer é ótimo, mas o desprazer é horrível. Na realidade, tem que ter uma equanimidade nas suas emoções. Todos os sabores na vida, inclusive, né? É só uma questão de enfoque. Quem determinou que ser masculino é bom, ser feminino é ruim, ou o contrário? Sei. Então é a gente entender que a dualidade existe, que os opostos se unem para gerar o equilíbrio, que não existe a luz sem a sombra. E que não existe... E daí aceitar, naquele momento que você está na sombra, por exemplo, alguém que perdeu um ser querido, um ente querido, viver esse luto, aceitar esse luto. Como é que faz? Aí você tem que aceitar, Renata, que quer dizer, tudo é questão de treinamento e tudo as pessoas precisam de uma ajuda para isso. É pensar que o corpo morre, mas a alma não morre, a alma é eterna. Então a pessoa morre fisicamente, mas ela continua energeticamente. Só que nós estamos condicionados a aceitar, a achar que quando o corpo morreu é uma tragédia, morreu. Na realidade, quando você nasce... É um ciclo, né? Sem dúvida. E quando você nasce, a gente celebra. Só que no momento do nascimento, começa a nossa morte. Porque a gente nasce e começa a morrer a cada dia. Você já ouviu falar de Rabindranath Tagore, que foi um grande filósofo e poeta indiano? Dizem que ele estava à beira da morte e que os seus discípulos estavam à sua volta, velando pela morte do mestre. E que o mestre estava assim, tinha uma expressão de pura paz no rosto. E um dos discípulos perguntou para ele: mestre, você está à beira da morte, você está tão calmo? E ele respondeu: venho morrendo desde o momento em que nasci. Por que haveria de ter medo do último passo? E na realidade, a morte é que devia ser celebrada, porque a morte é o renascimento. É uma transmutação. Mas é difícil pra gente, né? Porque nós somos assim, condicionados a aceitar que desde que a gente nasce, a gente ouve falar, morrer é ruim. Morrer não é ruim. Morrer é tão quanto nascer. Mas é o maior medo da humanidade, é o medo da morte. E o Deepak Chopra também fala que na hora que você abraçar a sua sombra, você para de ter medo. Porque você perde o medo até da morte. Todos os medos são derivados do medo da morte. Quando a gente não tiver mais medo da morte, não existe mais nenhum medo em nossas vidas. Agora, Márcia, como que a gente faz para identificar, para perceber qual é a nossa sombra? É aceitar as características que a sociedade preconiza que não são tão ideais. Como, por exemplo, ter ciúmes. Então, você está com o seu marido em algum lugar, aí o seu marido olha para uma outra mulher, você tem ciúmes. Faz parte da nossa característica, do nosso ser, da nossa vida, ter ciúmes. De repente, você vê uma pessoa que tem um sucesso na vida e você fala, ai, puxa, eu gostaria de ser a pessoa. Você fala, não, eu estou tendo inveja, não posso ter inveja. Faz parte você querer. É humano. Uma hora você está em algum lugar, você começa a ter medo. E você fala, não posso ter medo, tenho que ser forte. Por que não pode ter medo? Quer dizer, reconhecer as emoções ditas negativas pela sociedade. Exatamente. E, ao mesmo tempo, procurar se fortalecer para, a cada dia, ter menos este sofrimento, um sofrimento menor. E, como fala mesmo o Deepak Chopra, conforme você vai meditando, você vai acessando esse campo da pura potencialidade, automaticamente, espontaneamente, gradativamente, você se torna um ser humano melhor a cada dia, você resgata o melhor de você. Eu escrevi até uma trilogia que se chama, um livrinho de Ayurveda, um livrinho de Yoga, um livrinho de meditação, Renata, e eu disse nesse livrinho assim, bem elementarmente falando, se você ficar, o bicho come, se você fugir, o bicho pega, se você meditar, o bicho some. Opa!
Que maravilha! Então vamos meditar. Vamos meditar, vamos fazer yoga, vamos nos conscientizar que o poder está dentro da gente e vamos vivenciar o momento presente. Sabe, se você não tiver acesso a nenhuma pessoa que te ajude, a nenhum programa desse tipo, se você não puder fazer yoga, não puder fazer um curso de meditação, treine o vivenciar o momento presente.